Você já teve aquela sensação de encontrar um filme incrível, mas que ninguém mais parece conhecer? Hoje, no Roteiro Secreto, vamos revelar 5 obras-primas escondidas do cinema. Filmes que passaram despercebidos por muitos, mas que merecem ser lembrados, assistidos e celebrados. Prepare a pipoca, aumente o volume, porque você está prestes a descobrir verdadeiras joias escondidas da sétima arte. Hoje, no Roteiro Secreto, vamos mergulhar em 10 filmes pouco conhecidos que foram ignorados por muitos, mas que são verdadeiros tesouros do cinema moderno. Prepare-se para ser surpreendido. E atenção, o último da lista vai explodir sua mente. Fala pessoal, seja bem-vindo ao Roteiro Secreto, onde cada história é um mergulho no desconhecido. Se você curte tramas intensas, cheias de mistério, reviravoltas e um toque sombrio, então esse canal é para você. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui cada detalhe só importa. 10º lugar, Coherence, 2013. E se o seu reflexo fosse outra versão de você? Durante um jantar entre amigos, tudo parece normal. Risadas, vinho, conversas sobre o passado, até que um cometa cruza o céu e a realidade como conhecemos começa a se desfazer. A energia cai, telefones param e de repente 2 pessoas batem na porta. Só que essas pessoas são eles mesmos. A casa, onde estão, se torna um ponto de cruzamento entre múltiplas realidades paralelas, todas existindo ao mesmo tempo, com versões diferentes daqueles mesmos amigos e de seus relacionamentos. Com o desenrolar da trama, a protagonista Emily percebe que talvez não esteja mais na realidade original. E o mais perturbador, ela pode não ser a única com essa ideia. Mentiras, traições e paranoia tomam conta enquanto cada grupo tenta encontrar uma maneira de escapar ou substituir sua versão melhor do outro universo. Curiosidade: você vai assistir e provavelmente voltar várias vezes para entender as pistas escondidas desde o começo. 9º lugar, O Segredo dos Seus Olhos, é o Secreto de Seus Olhos, 2009. Alguns crimes não envelhecem, eles esperam. Em Buenos Aires, um agente judicial aposentado chamado Benjamin Esposito decide escrever um livro baseado em um caso que nunca saiu da sua cabeça: o assassinato brutal de uma jovem mulher em 1974. Na época, ele investigou o crime ao lado da colega Irene, por quem sempre teve sentimentos não correspondidos ou nunca confessados. O principal suspeito, um homem obcecado pela vítima, desapareceu misteriosamente e o caso foi arquivado. Anos depois, ao reviver esse trauma por meio da escrita, Benjamin começa a ligar pontas soltas que antes haviam passado despercebidas. E o que parecia ser apenas uma tragédia isolada se transforma em algo muito maior. O crime estava ligado à corrupção, justiça falha e vingança silenciosa. Mas o mais impactante não é o que ele descobre sobre o assassino. É o que ele descobre sobre o marido da vítima e o que ele fez com essa dor durante décadas. Curiosidade: a cena do estádio de futebol, feita em plano sequência, foi uma das mais complexas já filmadas na América do Sul. Ela combina cenas reais, efeitos digitais e câmeras em drone, tudo sem cortes aparentes. 8º lugar, Incêndios, 2010. Antes de saber quem você é preciso saber de onde você veio. No testamento de sua mãe, os gêmeos Gianni e Simon recebem 2 envelopes. Um deve ser entregue ao pai, que eles acreditavam estar morto. O outro, a um irmão, que eles nem sabiam que existia. A partir daí, começa uma viagem devastadora ao Oriente Médio, em busca de respostas. Durante a investigação, Gianni descobre que a mãe viveu uma vida totalmente desconhecida. Foi prisioneira de guerra, torturada, estuprada e marcada por perdas irreparáveis. A história de Nawal, a mãe, é revelada em flashbacks, alternando com a jornada dos filhos. E quando eles finalmente desvendam tudo, a revelação é tão chocante, tão absurda, que redefine completamente a história da família. Curiosidade: nada é o que parece, e o sangue que os une também carrega cicatrizes profundas. O filme é baseado em uma peça libanesa chamada Incendies, de Wajdi Mouawad. E a produção precisou alterar o nome do país onde a história se passa
para evitar censura ou boicote político em alguns países árabes. Sétimo lugar, O Homem Duplicado, Enemy, 2013. Você encontrou alguém idêntico a você. E agora? Adam é um professor universitário de história. Sua rotina é entediante, quase automática. Um dia, ao assistir a um filme qualquer, ele vê um ator coadjuvante idêntico a ele. Não parecido, igual. O nome do ator? Anthony. A curiosidade vira obsessão. Adam decide encontrá-lo. E ao fazer isso, descobre que Anthony tem a mesma voz, a mesma aparência, a mesma cicatriz e uma vida completamente diferente. Mas o que começa como uma busca por identidade, rapidamente mergulha em paranoia, ciúmes e uma guerra silenciosa entre os dois homens. Principalmente quando Anthony se interessa pela namorada de Adam. Tudo parece uma metáfora viva, como se estivéssemos presos dentro da mente de um homem fragmentado. E então vem a cena final, silenciosa, rápida, inesperada. Uma aranha gigante toma o lugar da mulher que estava no quarto. E a única reação de Adam é aceitar. Curiosidade. A aranha é um símbolo recorrente no filme. Segundo o diretor Denis Villeneuve, ela representa o medo do personagem em relação às mulheres, ao compromisso e à maternidade. Sexto lugar, O Abutre, Nightcrawler, 2014. No mundo real, ou você é o primeiro a filma ou está fora. Lou Bloom é um homem estranho, inteligente, ambicioso, solitário. Sem emprego fixo, vive de pequenos furtos, até que um dia presencia um acidente e vê um cinegrafista freelancer gravando tudo para vender às emissoras locais. Lou se encanta e decide entrar nesse mundo. Ele compra uma câmera, um rádio policial e começa a gravar cenas de crimes, incêndios, tiroteios. Quanto mais chocante, melhor. Logo, se torna o queridinho das emissoras noturnas. Mas Lou não tem limites. E quando as tragédias não acontecem, ele passa a manipulá-las. Chega ao ponto de chegar antes da polícia em uma cena de assassinato, alterar a cena do crime e esconder provas. Só para conseguir o melhor ângulo. Aos poucos, o espectador percebe, Lou não está apenas filmando o horror. Ele é o horror. E nós estamos assistindo como ele queria. Curiosidade, Jake Gyllenhaal perdeu mais de 10 quilos para viver Lou Bloom e gravou várias cenas dirigindo por Los Angeles à noite, sem dublês e sem maquiagem, para deixar o personagem mais cru e perturbador. Quinto lugar, A Caça, The Hunt, 2012. Uma mentira, uma comunidade em fúria. Lucas é um professor de jardim de infância querido por todos, até que uma menina de 5 anos faz uma acusação mal formulada. Sem provas, mas com a cidade inteira pronta para julgar, ele vê sua vida virar um pesadelo. Ele é atacado, isolado, perseguido, mesmo depois de inocentado. Porque quando a dúvida se instala, a verdade já não importa mais. Curiosidade, a atuação de Mads Mikkelsen é tão intensa que ele levou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. O diretor pediu que algumas cenas fossem filmadas de forma contínua para capturar a atenção em tempo real. Quarto lugar, A Ghost Story, 2017. Um fantasma, um lençol, um amor que nunca partiu. Após a morte de um homem, ele retorna como um fantasma coberto por um lençol, preso à casa onde vivia com sua esposa. Ele observa a vida seguir sem ele. A esposa sofre, depois muda, outras famílias chegam, o tempo passa, os séculos passam. Mas ele continua ali, esperando, sem saber o quê. Curiosidade. O lençol usado pelo fantasma foi operado por Casey Affleck durante quase todas as gravações. A ideia era mostrar que mesmo sem falas ou expressões, a dor do personagem estaria ali, silenciosa, mas presente. Terceiro lugar, O Profissional, Leon, The Professional, 1994. Uma criança, um assassino, um vínculo inquebrável. Matilda tem apenas 12 anos quando vê sua família ser executada por policiais corruptos. Desesperada, ela encontra refúgio no apartamento do vizinho. Leon, um assassino de aluguel metódico e solitário. Ela pede ajuda. Ele aceita. E aos poucos, nasce entre eles uma relação de cuidado, cumplicidade e redenção.
Matilda quer vingança, Leon quer paz. Mas o mundo ao redor não oferece nenhum dos dois. Curiosidade: o filme quase foi censurado por causa da relação delicada entre os protagonistas. Luc Besson teve que remover cenas do roteiro original para evitar banimento nos Estados Unidos. Segundo lugar, Sombras da Vida, The Man from Earth, 2007. Ele vive há 14 mil anos e está prestes a contar tudo. No dia de sua despedida, o professor John revela um segredo aos colegas. Ele é imortal. Já viveu como homem das cavernas, foi discípulo de Buda, atravessou séculos como espectador da história. O que começa como uma brincadeira vira um debate filosófico tenso. Eles riem, depois questionam, depois temem. A revelação final é ainda mais provocadora. Ele afirma ter sido Jesus. Curiosidade: o roteirista Jerome Bixby escreveu o roteiro durante os últimos anos de vida, literalmente no leito de morte. Ele também escreveu episódios clássicos de Star Trek e The Twilight Zone. E se você achou essa revelação ousada, espere até conhecer o primeiro lugar da nossa lista. Um filme tão polêmico, tão impactante, que muitos espectadores ficaram dias sem conseguir parar de pensar nele. Um longa que questiona não só a realidade, mas a própria sanidade de quem assiste. Se o anterior mexeu com sua fé, o próximo vai bagunçar sua mente. Prepare-se para entrar em um jogo onde a primeira regra é: você não fala sobre ele. Primeiro lugar, Clube da Luta, Fight Club, 1999. A primeira regra é: você não fala sobre isso. Esse filme coloquei na lista pois ele deve ser assistido. Um narrador sem nome, entediado com sua vida comum, conhece Tyler Durden, um homem carismático, anárquico, cheio de ideias perigosas. Juntos, eles criam o Clube da Luta, um espaço clandestino onde homens se espancam em busca de libertação, autenticidade e caos. O movimento cresce, se transforma em uma seita. E quanto mais Tyler se torna um líder revolucionário, mais o narrador perde o controle da própria mente. A grande revelação: Tyler não existe, ele é uma projeção. Um grito de revolta de alguém sufocado por uma vida sem sentido. Curiosidade: o filme fracassou nos cinemas e só se tornou um fenômeno cult anos depois com o lançamento em DVD. Hoje é considerado um dos maiores filmes da história do cinema. Mas na época, a crítica não entendeu nada. Nem todo filme precisa ser esquecido só porque já é famoso. Clube da Luta, por exemplo, foi ignorado no começo, até que as pessoas começaram a ver o que ele realmente dizia. Essa lista é um lembrete. Às vezes a história mais impactante não está no topo das bilheterias. Está escondida ou mal interpretada. Qual desses você já viu? E qual deles te deu mais vontade de assistir agora? Comenta aí. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Roteiro Secreto e ativa o sininho. No próximo, vamos ainda mais fundo nas joias perdidas e nos segredos do cinema. Até mais!